E aí pessoal, tudo bem? Começa agora mais um episódio do podcast Música Pra Ver, o espaço no qual musicapavê.com ganha o formato áudio. Meu nome é André Felipe de Medeiros, eu sou o fundador do Música Pra Ver e trago aqui uma coleção de 4 entrevistas que formam este episódio. A proposta da vez é conversar com alguns músicos sobre como eles entendem e vivem as suas identidades como artistas, e assim como a maneira com que seus trabalhos musicais têm uma identidade própria. E antes de tudo, eu quero te adiantar que lá no musicapavê.com, na aba podcast, você encontra uma página onde você pode escutar as músicas e discos mencionados aqui ao longo do episódio. E bom, a primeira entrevista é com o grande Tagore, um pernambucano que despontou na cena independente como um grande representante do som psicodélico já há alguns anos. E o Música Pra Ver acompanha ele lá desde o comecinho, mas agora ele tá com uma nova proposta. Seu novo álbum, Barra de Jangada, homenageia o músico Paulo Rafael, integrante da banda Ave Sangria e conhecido também por tocar com Alceu Valença. Infelizmente, o Paulo faleceu em 2021. Nesse álbum estão Lazuli, do grupo Francisco Elombre, e também Cássio Cunha e Juba Valença, filho do Alceu, ambos de sua banda. Agora, uma coisa que eu fico curioso pra escutar de você é: nos shows que você faz, os festivais que você participa, as entrevistas que você dá, como é que você percebe que é a tua identidade na cena da qual você faz parte? Eu diria que geralmente eu sou um dos únicos representantes, vamos dizer assim, da cultura nordestina contemporânea, nesses espaços que eu ocupo. Como foi, por exemplo, no Lollapalooza, onde a gente era. Eu era o único artista de Recife, por exemplo, de Pernambuco, do Nordeste, naquele momento, naquele recorte. Geralmente me dá essa sensação de que, claro que nós não somos os únicos, né? Mas raramente eu participo com outros artistas nordestinos no mesmo balaio, vamos dizer assim. Como Uhum, aconteceu agora com o Debajos. Foi muito feliz a uhum, noite, lá no Pira Rural, um uhum. festival que acontece no Rio Grande do Sul. Então, foi uma casadinha, Tagore e Debajos na sequência. Foi bem bacana, mas isso é uma situação rara. Geralmente me encontro sendo o único comunicador nordestino ali no momento. Sim, interessante você começar a nossa conversa com isso, porque eu tenho sempre a impressão, e é uma impressão minha mesmo, assim, né, de conviver com bandas, de conversar com gente toda semana. Eu sempre fico com esse entendimento que as bandas de Recife carregam em si um DNA muito específico de ser de Recife, de ser do Pernambuco. Você percebe isso também? Eu acho que sim. Tem algo no modus operandi, talvez, da gente fazer arte, tem algo na própria referência que temos a artistas tão grandes do passado que a gente tem por lá, né? Eu acho que como a gente tem esse leque vasto de artistas que abriram um caminho antes de nós, talvez a gente percorra uma mesma estrada e vá chegando em locais parecidos e que ressoem de uma maneira Uhum. mais una, vamos dizer assim, ao longo das décadas, né? Talvez. Uhum. Pra mim, sendo que eu acompanho seu trabalho já faz muito tempo, a sua identidade estética é muito consolidada, muito sólida, assim, enquanto algo mais psicodélico. Uhum. Acho que não preciso explicar mais do que isso, né? Quando eu vou escutar Barra de Jangada, eu percebo outras nuances. Eu percebo outros territórios que você vai passeando. Conta pra mim, de onde veio isso? Por que fazer esse disco dessa maneira? E é claro, se você concorda ou discorda de mim. Eu concordo 100% com a sua afirmação. Acho que o bar vem de um local diferente. Dentro de mim, eu acessei um outro lugar do que eu acessaria em outros discos ali, do que foi minha discografia até ele, até o bar. Ele é muito fruto de uma imersão nostálgica, afetiva, um recobrar de memórias afetivas ali, que me endereçaram diretamente para esse recorte da minha vida, que é entre 90 e 92 ali, minhas primeiras memórias enquanto ser humano. E esse mergulho foi impulsionado pela perda do meu pai, que aconteceu durante a pandemia, e posteriormente com a perda do Paulinho Rafael, guitarra e produtor de Alceu. E eu comecei a tentar resgatar em mim as lembranças dessas figuras, tanto do meu pai quanto do Paulinho. Quais as minhas primeiras lembranças, né, com eles, assim, essa embalagem que eles tiveram ao meu redor.
qual minhas primeiras lembranças? E fui bater nesses anos que falei, entre 92, 93 ali, no bairro de Barra de Jangada, que é um bairro super tropical em Jaboatão dos Guararapes, que é uma cidade vizinha a Recife. E meu pai era artista plástico, então gostava muito da boemia, dos barzinhos, dos botecos, e me levava com ele. Então eu cresci sendo uma criança boêmia, podemos dizer assim. Era uma praia muito preservada, com esse clima aconchegante, tropical. Você sentava para tomar uma cerveja, tomar um refri com seu pezinho direto na areia da praia. É uma imagem muito forte e impactante que tem para mim isso. Hoje em dia, a orla de Pernambuco ali é muito modernizada, eu diria assim, muito. A especulação imobiliária já tomou de conta, de certa forma. Então, é um resgate bem emotivo para mim. E sempre tinha uma caixa gigante, bem enferrujada nesses botecos, tocando os mais diversos hits da época, das épocas anteriores um pouco ali, né? Diabo Ramalho, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, Fagner. Então, eu fui percebendo que esse espectro da música nordestina 80 era a trilha de fato dessas minhas memórias, assim. Quando eu acesso ela, já vem junto esse pacote sonoro coladinho, ligado. E aí eu achei por bem reverenciar esteticamente nesse disco esse tipo de sonoridade, como se eu estivesse querendo criar novamente uma trilha para a minha própria infância, sabe? Fazer a minha própria trilha para esse meu eu Uhum. pequenininho ali, para esse lugar afetivo que eu carrego. E terminei indo bem fundo nessa Sim. proposta, tanto que entreguei um disco que ele é bem nerd nesse aspecto de copiar os timbres dos 80, tentar copiar o tipo de arranjos. Tive um auxílio fantástico do Pedro Diniz, que foi o produtor do disco comigo, uma pessoa fundamental. Sem ele, teria ficado muito diferente. Ele foi essencial para a gente conseguir dar essa liga estética tão presente que está no Barra. E acho que foi uma missão cumprida com sucesso, né? De certa forma. O feedback tem sido muito de pessoas acessarem esse lugar de memória afetiva também em suas vidas e Sim. estou achando bacana ouvir agora de quem está recebendo. Legal demais. Conta um pouquinho mais da sua relação com Paulo Rafael. Conto sim. A minha relação com o Paulinho, ela tem início ali no começo dos anos 10. Eu passei um tempo frequentando bastante um estúdio chamado Grava, ali em Recife, onde trabalhava um grande amigo meu, grandíssimo amigo meu chamado Jader. E aí passava noites, às vezes até dormia no estúdio, ia ficando por lá. Vários recortes do ano, como São João, Carnaval, a banda de Alceu ia para o estúdio, alugava o estúdio inteiro, fechava só para eles e passavam horas ensaiando, enfim, discutindo as ideias. E eu comecei a encontrar com ele pessoalmente, né, de perto, naquele âmbito de admiração ainda, dizer, meu Deus, Paulo Rafael está aqui, como um grande fã. Aí ficava ali, dando uma brechadinha nos ensaios, tentando ver o que estava acontecendo. E ousado que sou, ariano que sou, curioso, comecei a fazer uma perguntinha ali, uma perguntinha aqui, sobre os timbres, sobre como foi gravada essa guitarra. E ele, muito gentil, uma pessoa fantasticamente gentil que ele era, começou a dar corda, começou a me explicar bem e também gostar dessa minha curiosidade. Aí ali começou a nascer uma amizade, sempre que a gente se topava, muito carinho comigo, um cara muito solícito. Aí, em 2011, quando fomos gravar nosso primeiro disco, Movido a Vapor, eu convidei o Paulinho para gravar com a gente Morena Tropicana, e ele topou de pronto. Eu nem acreditei na época, né? Um gurizinho de 22 anos está recebendo o guitarrista de Alceu Valença para participar do teu disco de estreia. E ele até Caramba. fez uma brincadeira comigo. Porra, cara, tu me chama para gravar Morena Tropicana, não aguento mais gravar Morena Tropicana, cara. Tem tanta música nossa para tu gravar. Como tu foi Ah, pegar essa? Que é o maior hit, né? Eu acho, do seu, junto com a Anunciação. sim, sim, com E, certeza. e daí ele gravou, ficou um registro muito foda, que ele fez uma versão um pouco diferente da original, deu uma pincelada ali mais específica para nossa versão. E a partir dali acabou-se. Gravamos junto, a sessão toda. Ele foi outras vezes no estúdio enquanto a gente estava gravando o disco. Então, sempre que a gente se reunia, era uma festa, era uma alegria imensa. Posteriormente, com o retorno do Ave Sangria, pude acompanhá-lo também em alguns shows com o Ave Sangria, nos bastidores, nos ensaios. Era sempre muito corrido, porque a vida dele era flutuante, né? Muito itinerante, passava pouco tempo em um lugar só, mas foi muito frutífero e guardo com muito carinho essa relação até hoje. Com certeza é uma das figuras que mais me influenciou
tanto Uhum. na vida como na música, eu diria. Uhum. Tem uma interpretação minha também. Eu imagino, na verdade, que outras pessoas já tenham te falado isso, né? Mas é interessante pensar naquela identidade psicodélica que eu comentei logo no começo, que é algo bastante anos 70, né? E parece que Uhum. conforme você foi fazendo música, você também avançou na linha do tempo da estética e tá agora nos anos 80. Eu sinto isso também. Isso pode se correlacionar com a rebeldia da juventude, eu acho também, né? Quando eu estava lendo a biografia do Alceu, no caso deles, ali dos 70, essa rebeldia convergia com um período de ditadura, né, no país. Uhum. Então, eles tiveram toda essa parte dos 20 anos ali, chegando nos 30, com esse espectro da ditadura assombrando, né, os artistas. E chegando nos 80, essa chave virou, né? Começou a virar. Então, quando não tinha mais essa opressão militar, perceba que a sonoridade deles começa a mudar, deixa de ser tão psicodélica e passa a ser mais festiva, mais, sabe? Uhum. Tem aquele glow mais Romântica, festivo. sim. Aí o Alceu comenta isso, ele fala, pô, eu não precisava mais ser rebelde. Chegou um ponto em que eu não precisava mais ser rebelde, que a coisa já estava mais afrouxada, já estava mais encaminhada para uma democracia, né, para uma Sim. liberdade de expressão de tudo. E claro que eu não vivi exatamente um período ditatorial, mas acho que o jovem carrega em si ali, né, no começo dos 20 anos, aquela vontade de espetar as coisas, de ser mais contundente, ser mais incisivo. Atribuo isso à maturidade mesmo assim. Fui amadurecendo e não sentindo tanta necessidade de me rebelar tanto mais, sabe? Uhum. Podendo ser mais romântico, talvez, podendo ser agora mais filosófico, Sim. menos Raulzito e mais coração bobo. Tá certo. E vem cá, depois dessa imersão nostálgica e afetiva que você fez para nos dar Barra de Jangada, que é o bairro em que você cresceu, então a gente tá falando de infância, como você trouxe aqui. O que essa jornada toda te ensinou sobre você? Primeiramente, me ensinou a acessar lugares que eu achava que não poderia, que já estavam perdidos em mim. Talvez a própria sonoridade que eu busquei e as músicas nas quais eu me referenciei foram fundamentais para eu fazer esse transporte até esses locais. Me ensinou que, mesmo tu sendo muito novo, como 3, 4, 5 anos, tu vai guardar coisas ali que tu nem imagina, e com o tempo isso pode, através de um exercício estético, como eu estou falando aqui, aflorar em você. Me ensinou que a arte ela é muito cíclica, e o que estava lá atrás, há 30 anos quase, pode ser devolvido agora de uma forma inteiramente nova, e as pessoas vão absorver isso como uma coisa nova, e talvez, artisticamente, essa seja a maior lição. O quão cíclico é o processo todo e o quão a gente não tem que inventar a roda. A gente só precisa manter a roda girando de uma maneira bonita, agradável e poética, eu acho. É a lição que eu tirei mais profunda para mim, talvez, da produção do Barra. Daniel Drexler é um músico uruguaio com uma forte ligação com o Brasil. No país, nesta semana, ele se apresenta em São Paulo, no Sesc Pompeia, com Bruna Caran como convidada. A turnê do disco La Voz de la Diosa da Entropia passa também por Florianópolis, Curitiba, Belo Horizonte e Porto Alegre, além de shows na Argentina e, é claro, no Uruguai. Você encontra as datas brasileiras na página deste episódio no musicapavê.com. Aqui no podcast ele conta também como foi gravar o seu próximo EP também aqui em São Paulo, com Tobran de Leone na produção, e também a relação de sua música com a de seu irmão, o também renomado Jorge Drexler. Daniel Drexler, que honra tê-lo conosco no podcast. Para começar, eu queria perguntar para você o que você acha que a música uruguaia contemporânea e a brasileira contemporânea têm em comum? Eu acho que ele tem muita coisa em comum, muita coisa em comum. Tem um pulso rítmico que lá no Uruguai está muito marcado pelo ritmo do candombe, que não é o candomblé, é o candombe de Uhum. Montevideo, que é um ritmo diferente, mas que é um Sim. ritmo com uma raiz afro muito forte e, ao mesmo tempo, também tem uma mistura muito forte de musical que vem da música dos povos originários e também um grande influxo de gente, de coisas que chegaram da Europa. Eu acho que a mistura é similar,
tem uma espécie de ligação do Atlântico Sul entre o que acontece no Brasil e acontece no Uruguai. As misturas são similares, mas, sei lá, um pouquinho mais de sal nessa sopa que nessa, um pouquinho mais de queijo aqui, ovo nessa, mas não nessa, mas a sopa é muito similar. E tem alguns gustos que estão presentes nas duas sopas, mas em algumas sopas está presente um gosto que é outra. Eu não sei se eu consegui me explicar, mas Sim, sim. O DNA latino dá as caras, né? Ele se revela. sim, mas eu falaria mais que o DNA latino, é o DNA do Atlântico Sul, Perfeito. Sul-americano, Atlântico Sul. porque na verdade eu sinto que tem pontos de contato entre a música popular uruguaia e a música popular brasileira que são particulares do que acontece nesta região. Uhum. E se você enxerga outras partes da América do Sul, ou Centro-América, ou Iberoamérica, tem particularidades diferentes. Sim, sim. Então, eu acho que aqui tem uma linguagem, e tem também, olha, com o sul do Brasil, com o Rio Grande do Sul, tem muita coisa em comum. Tem a milonga, tem a chacareira, tem a litoraleña, tem montão de música que se toca do mesmo jeito, quase dos dois lados da fronteira. E depois, se você começa a transitar para o norte, é como um degradê. Você fala degradê em português? Sim, Quando perfeito. você é como um degradê. Mas eu consigo achar-me muito cômodo num baião quando eu venho tocando no meio de uma milonga, porque tem alguma coisa do pulso, da síncopa, que é a mesma coisa. Simplesmente que ele vai mudando com a geografia, as distâncias são muito grandes, mas a conexão é muito forte. E eu acho que também isso tem que ver com uma conexão que a gente tem em comum com o universo tupi-guarani. Uhum. O Uruguai fica justamente na fronteira sul do universo tupi-guarani. Já no Uruguai começa a ter presença, antes da chegada dos espanhóis, de tribos de origem pampido, os charrúas, por exemplo, mas a maioria da população nativa do Uruguai é de origem tupi-guarani também. Então, isso também gera uma matriz sobre a qual se construi a cultura que é muito similar. Perfeito. Agora que conversamos tudo isso, eu gostaria de ouvir de você que não é a primeira vez que você gravou um trabalho no Brasil, mas por que gravar hoje no Brasil e com Tó Brandleone? A primeira razão é o Tó, com certeza. É um amigo, um parceiro da vida, um irmão, já nessa altura a gente já sente uma proximidade muito bonita. Uhum. E um excelente produtor. E um excelente produtor e um cara que me faz sentir muito cômodo no estúdio. Perfeito. Além disso, eu já gravei muitas vezes no Brasil, eu gosto muito da sensibilidade musical que tem aqui no Brasil. Uhum. Eu me sinto muito à vontade dentro dessa sensibilidade. Eu sinto que é para mim fácil entender a língua musical brasileira e que também, quando eu trabalho com músicos brasileiros, eles entendem muito fácil a língua musical que eu falo. Uhum. Também por causa do que estávamos falando na pergunta anterior, não? Por essa questão de que temos uma trama em comum. Quizás o que seja mais diferente seja a língua, e mesmo a língua é muito similar. É fácil de se entender. Então, para mim, é a primeira vez que eu gravo em São Paulo. Eu já gravei muitas vezes em Porto Alegre, eu gravei também em Pelotas. É a primeira vez que eu venho para aqui, para gravar em São Paulo, eu me senti muito à vontade, o estúdio de Tó é maravilhoso e eu volto ao início da resposta. A primeira razão é o Tó mesmo. Perfeito, perfeito. Não, desculpa. Diga. Estava me esquecendo, eu já gravei no Rio também. Eu gravei com Cassim, no disco 1. Sim, eu não queria te corrigir. De alguma coisa, eu gravei o disco 1 lá no Rio de Janeiro. Foi uma experiência maravilhosa também com Cassim. E essa sim é a primeira vez minha aqui em São Paulo. Sim, você está sempre muito bem acompanhado de brasileiros, vou te falar isso. Mas olha só, essa sua turnê, além do Brasil e, claro, do Uruguai, ela passa também pela Argentina. Como é para você ser um artista que pode integrar esses territórios com a sua música? É muito simples, eu sou uruguaio. É muito simples. A gente está ali no meio. Sim. E o Uruguai é o único país da América do Sul que foi parte do Império Espanhol e parte do Império Português. E parte da Argentina e parte do Brasil, em diferentes etapas da sua história. Então,
o Uruguai sempre foi uma encruzilhada. Para nós é muito fácil nos comunicar com a Argentina. Claramente, o tema da língua faz que seja mais natural a comunicação, mais espontânea a comunicação com a Argentina. Sim. Mas, ao mesmo tempo, quando você fura a fronteira e começa a transitar o Rio Grande do Sul e começa a transitar o resto do Brasil, minha sensação, quando isso começou a acontecer, que foi pelo entorno do ano 2008, foi que eu levava muito tempo vivendo minha vida de um jeito hemiplégico. Entende? Uhum. Sabe o que é uma hemiplegia, não? Aquele cara que só move a parte direita do corpo. Eu me senti assim. E quando eu furei a fronteira com o Brasil, eu senti que agora eu estava inteiro. Não? Porque realmente um uruguaio é uma mistura muito interessante de... Já me fizeram uma piada uma vez numa rádio lá em Porto Alegre. Me disseram, você sabe o que é um uruguaio? Eu falei, não. É um argentino morando no território brasileiro. Ah, Eu achei essa piada maravilhosa, porque é verdade, a gente está justamente no meio. Já a criação do país foi uma intenção de gerar um país tapão, se fala, não? Um país que não seja nem o Brasil nem a Argentina, mas ao mesmo tempo é o Brasil e a Argentina ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo uma coisa diferente, é o Uruguai. Quando os uruguaios aprendemos a aproveitar essa característica, é maravilhoso, porque aí temos essa possibilidade de desenvolver o trabalho em um território muito mais amplo, de nos comunicar, de ter uma existência muito mais rica, de gerar vínculos sociais, vínculos de amistade e de trabalho muito mais amplos. Eu uhum. volto ao início da pergunta. Qual é a causa dessa turnê? A causa dessa turnê é justamente que eu levo já mais de 15 anos vivendo minha vida num espaço muito mais amplo que as fronteiras do Uruguai. Tendo uma vida nessa região, no Atlântico Sul, e movimentando-me muito, principalmente no Brasil e na Argentina. Maravilhoso, maravilhoso. E como que é adaptar as músicas do seu novo disco pro formato voz e violão para essa turnê? Na verdade, eu vou voltar ao início. As músicas foram criadas assim. Certo. E eu normalmente trabalho muito o arranjo do violão, e eu não entro no estúdio sem ter a música já valendo de Uhum. voz e violão, Uhum. não? Eu estou tentando agora fazer de um jeito diferente, não? Estou trabalhando lá no Uruguai com um produtor novo que ele me diz, cara, imagina que você não toca violão, vamos fazer as coisas de um jeito diferente. Mas, na verdade, eu sinto, e me dá muito medo fazer isso, porque eu sinto que a música já está proposta desde o violão e a voz. O pulso rítmico já está proposto desde o violão e a voz, e isso marca o jeito que o resto da produção é feita. Então, para mim, voltar a esse cenário de violão e voz é simplesmente procurar me lembrar como era a música antes de entrar no estúdio e qual é o jeito que eu tocaria essa música na praia, por exemplo, numa situação que eu estou sozinho com o meu violão. É isso. Sim, interessante. Então, quem te vê nesta turnê está vendo as músicas em sua natureza, né? E me vê nessa turnê tá vendo as músicas tal qual elas são, mas ao mesmo tempo também está vendo uma mudança minha Hum, na interpretação. Parece muito simples tocar violão e voz, mas quando você enxerga alguém com João Gilberto, você se dá conta que não é simples, que lá tem muita coisa para fazer, como o ritmo do violão, com o jeito que você toca o violão, o timbre do violão, e o jeito da voz, e o jeito que eles interagem. Tem muita coisa. Quando você começa a fazer zoom e a olhar o que acontece lá entre a voz e o violão, você entra num universo quântico, um universo infinito, né? sim. E é muito interessante. Eu estou muito mergulhando dentro desse ambiente. Estou muito feliz mergulhando dentro desse ambiente. Excelente, excelente. Você tem 9 álbuns já lançados. É um bom número de discos. Como que é trabalhar a identidade de uma nova obra? Como é que você faz para que um novo disco seja diferente dos outros? Olha, eu na verdade não procuro essa diferença. Essa diferença acontece sozinha. Uhum. Eu acho que se eu estou vivo, estão acontecendo coisas na minha vida o tempo inteiro. E essas coisas, de algum jeito, vão a gerar reflexos sobre o que eu estou escrevendo, sobre o jeito que eu estou cantando, sobre o que eu estou falando, sobre o tipo de acordes, as harmonias, as melodias e os ritmos que eu estou usando.
E eu sempre tive a sorte de nunca ter que fazer um álbum contra o relógio. E às vezes isso Uhum. acontece, não? Às vezes você tem que entregar uma obra porque a discográfica está pedindo, e eu sempre tive a sorte de que, na verdade, sempre apareciam novas ideias, não? Apareciam muitas ideias de ler, de fazer música, de trabalhar em ciência, de olhar cinema, de ir para o teatro, de ir para concertos de orquestras. Então, aí eu sinto simplesmente que tem muito oxígeno. E quando eu chego o momento de começar a compor, as músicas vão aparecendo sozinhas. Eu, na verdade, não sou esse tipo de cara que se sente e diz, cara, hoje eu tenho que fazer uma música, tenho que fazer uma música hoje e amanhã outra. Não é desse jeito. Para mim, as coisas vão acontecendo porque eu tenho uma necessidade interna de falar alguma coisa. Sim. E, graças a Deus, ou seja, eu não sei se eu acredito em Deus, mas graças a quem seja, na minha vida nunca pintou um branco até hoje. Uhum. Esse branco que você diz, cara, eu levo 4 anos, eu não estou escrevendo nada. Eu normalmente estou sempre com ideias, coisas que vão acontecendo, vão aparecendo, e depois que isso se transforme num álbum que tenha eu gosto muito de que cada um de meus álbuns tenha um eixo conceptual. Sim. Então, que depois isso se transforme em um álbum com um eixo conceptual, La Voz de la Entropia, não? Uno, Micromundo falando da modernidade líquida, desculpa, Mar Aberto falando da modernidade líquida, vazio, Micromundo falando do mundo subatômico, quântico. Tudo isso acontece muito fácil, porque são Uhum. coisas que eu tô que tá na minha cabeça dando volta. Perfeito. E ainda neste assunto, eu penso que é normal um irmão mais novo precisar sempre alimentar a sua identidade própria para se diferenciar do irmão mais velho. E nós conhecemos o seu irmão. Uhum. Você passa por isso ao longo da sua carreira também? Algum tipo de movimento que você tem que fazer de falar, este aqui sou eu? Olha, é muito boa a pergunta. Primeiro, meu irmão, além de ser meu irmão, é quizás um dos meus 5 ou 6 amigos mais fortes na vida. Uhum. No top 5 de amizades da minha vida está o Jorge, com certeza. Os dois nos criamos no mesmo quarto. Até os 12 anos da minha vida, eu dormia do lado dele. Tinha Uhum. uma cama aqui, outra cama do lado de frente. Os dois fizemos medicina. Os dois nos formamos em uma disciplina científica. E a música foi um sonho compartido de crianças. Uhum. Sonho compartido de crianças quando se apagava a luz no quarto e falavam de uma cama para outra. Esse foi o nosso sonho compartido. Então, na verdade, eu tenho tanta coisa maravilhosa compartilhada na vida com ele que eu acho que também é um tipo de relacionamento que é tão rico que tem para todo mundo comer ali. Tem tanta Sim. coisa acontecendo. Tem tanto livro, troca de pensamento, troca de filosofia, troca de dança, troca do que seja, que eu, na verdade, sinto que tanto para ele quanto para mim sempre foi muito fácil achar do que falar e sentir que você está falando, porque eu conheço muito colega que tem esse problema, não? Que eles não encontram muita coisa do que falar nas músicas. E isso se nota depois nas músicas. Isso nunca foi um problema para mim, claramente tampouco foi para o Jorge. Na verdade, não sei. Eu nunca tentei assim dizer, cara, se o Jorge vai sair no palco vestido de terno, eu tenho que sair vestido de hard rock. Não é esse jeito. Eu sempre saí vestido do que eu gosto de sair vestido. Agora, particularmente nessa turnê, eu estou saindo com uma roupa de anime japonês, mas porque pintou e eu adorei essa roupa e me deu muita vontade de usar ela. Mas não é esse tipo de búsqueda. A gente não Sim. está procurando parecer diferentes. Se você olha o que fazemos, temos muitos pontos em comum e a gente não tenta ocultar isso. Dino de Santiago é um músico português de origem cabo-verdiana que acabou de lançar O Bahia, uma belíssima parceria com a nossa Lued Luna. Os dois se apresentam juntos em 5 de maio no Festival Feira Preta em São Paulo.
Falando ao podcast Música Pra Ver, Dino comentou a sua identidade como artista e contou também sobre o intercâmbio entre os povos de língua portuguesa aqui do Atlântico, o que está por trás deste seu novo single. Dino de Santiago, que bom poder falar contigo. Tem uma dúvida que está na minha cabeça e eu adoraria escutar a sua perspectiva, né? No último episódio do podcast, o JP falou que a música de Cabo Verde, o contato dele com a música de Cabo Verde, mudou a maneira com que ele compõe e que ele quis trazer para o disco novo as suas composições, né? Por que você acha que no Brasil há esse interesse, esse fascínio com a música de Cabo Verde? Antes de tudo, André, muito obrigado por fazermos esta viagem transatlântica e transportares a minha voz de Portugal até aí ao Brasil. O JP é um amigo, nós estamos a falar precisamente no dia em que ele vai tocar em Lisboa, isso também é incrível. Sim. E é um amigo que eu trouxe no ano passado para um festival que costumo organizar aqui em Portugal. E é uma pessoa que já gostava da música de Cabo Verde, já ouvia Mayra Andrade, já ouvia outros artistas. A beleza que eu sinto é que foi um reencontro. A forma como eu vejo foi depois de eu ter estado na Bahia, depois de ter estado em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, e ter-me sentido em casa nesses 5 territórios, fez com que eu me apercebesse que realmente a casa que eu senti que aquilo me fazia sentir era Cabo Verde e não Portugal, onde eu vivo. Então há qualquer coisa, mas nós não podemos nunca esquecer o trânsito, não é? Das pessoas escravizadas, que foi, elas saem do continente africano, vão para Cabo Verde, para a antiga Ribeira Grande, na ilha de Santiago, que hoje se chama Cidade Velha. E essas pessoas saem da Cidade Velha e vão para o Brasil. Então, pensando nessas pessoas e no que já traziam, não é, culturalmente dentro de si, são as mesmas pessoas que só fazem uma paragem em Cabo Verde e de repente vão para o Brasil. Então, eu quando paro para pensar, eu penso, ok, são as mesmas pessoas, só que deslocadas em territórios diferentes, mas ancestralmente deve permanecer a célula rítmica, né, com que nos identificamos. E então eu acredito que o JP, chegando a Cabo Verde, ele bate de frente com uma origem que, quando chega ao Brasil, já sofre outra mutação, não é? Com os povos indígenas, com outras referências. Portugal, claramente, inicialmente de uma forma muito trágica, mas também traz coisas culturais que se agregam à cultura do Brasil naquela mistura, como aconteceu em Cabo Verde, que foi um país que foi construído e povoado por pessoas escravizadas que ficam naquele território, não é? Banhado por mar, porque são 10 ilhas, e ali constroem uma nova cultura com as memórias que trazem do continente, para onde não mais voltaram, mais as influências dos portugueses, dos ingleses, que depois, e os turcos e os franceses, que durante séculos fizeram ataques corsários para tentar resgatar ou capturar essas pessoas para serem eles a comercializar. E tudo isso, mesmo com a tragédia, há muita coisa que depois, há muito romantismo que vem também, que é com a influência dos instrumentos que vão surgindo e os ritmos que vão surgindo desses povos que hoje nos formam. E se formos olhar para o Brasil também tem influência da Inglaterra, tem influência da Alemanha, tem influência da Itália, tem influência, porque foram pessoas que migraram também para esse território. E é por isso é que eu digo que o Brasil é o berço do mundo, é por esse motivo. Então eu acredito que se o JP também fosse para Angola, ou se fosse para Senegal, ou se fosse para outro país africano, ele iria sentir a mesma vontade de reproduzir canções, porque parte tudo da mesma célula, da mesma gênese. Então é por isso que eu compreendo muito, porque quando estive aí eu senti o mesmo. Puxa, parece que vim daqui. Sim, era isso que eu ia te perguntar agora. Como então o Brasil também moldou a sua música? Ei, André, eu vou ser muito franco. O Brasil poderia ter somente moldado a minha música, mas eu sinto que o Brasil teve a capacidade de me fazer renascer. Estás a ver? Está a ter um impacto muito. Eu arrepio-me a falar, porque a força eu acho que eu nunca vou conseguir retribuir, em termos de gratidão, o impacto que a história do Brasil está a ter em mim. Estás a ver? O Brasil tem 200 anos de liberdade. Portugal tem 50 anos, acabados de fazer, no dia 25 de abril de 1974. Agora,
em 2024 faz 50 anos de liberdade. Há narrativas, Revolução dos Cravos, sim. é isso, há narrativas que vocês no Brasil já desenvolvem nas faculdades, que aqui ainda estamos muito atrasados, estás a ver? A questão de vocês fazerem muita tradução de livros que foram muito importantes para a humanidade e estão traduzidos na língua portuguesa, muito do acesso que nós temos em Portugal em língua portuguesa de grandes autores foi graças à capacidade do Brasil de reproduzir grandes pensadores, grandes filósofos, grandes revolucionários, traduzindo-os para a língua portuguesa. E então, antes da música, veio este lugar que me mostrou o meu lugar como uma pessoa negra no mundo. Foi o Brasil a mostrar o meu espaço. Eu em Portugal não encontrei esse espaço. Estás a ver? Em Portugal eu só encontrei o espaço de me sentir uma pessoa negra que tem o direito de ser português porque nasceu neste território. Mas eu luto pelo meu espaço. E no Brasil eu fui natural ao encontro de... Hoje eu sei quem luta por esse espaço. Não é uma pessoa que não se sente bonita na pele que veste, não é mais uma pessoa que se sente descendente de pessoas escravizadas, mas sim de reis, imperadores e imperatrizes de um dos continentes mais antigos que nós temos e das culturas mais antigas, e sinto com muito orgulho porque o Brasil ensinou-me isso. Não, nem os Estados Unidos me conseguiram dar esse prazer, apesar de nós vermos muitas pessoas bem-sucedidas, quer no desporto, quer nas artes, negras, mas no Brasil, expressando-se na língua que eu sonho, e depois pela proximidade que nós temos cultural, no que comemos, no que fazemos, no que falamos, e no que ouvimos e no que dançamos. E então essa dança foi-me oferecida pelo Brasil, por isso é que eu emociono-me, porque eu não sinto que eu nunca vou conseguir retribuir, mesmo que eu faça muitas ligações e estou a fazer muitas parcerias com o Brasil, eu sinto que eu preciso de lá voltar vezes e vezes, sem conta, para depois trazer também o que eu posso levar deste lado para o Brasil, porque sinto também que estou a levar muita coisa maravilhosa que os meus colegas e amigos da música só viram em livros. Estás a ver? Ou só viram na televisão, ou só viram no YouTube. Eu sinto que eu estou a levar o crioulo falado, a minha língua, crioulo de Cabo Verde. Estás a ver? E perceber que há semelhanças. Em Minas Gerais há semelhanças de palavras que ainda são utilizadas lá, que vêm desse crioulo. E é bonita essa troca. Sim, sim. Bom, Dino, se você continuar nos dando músicas como as que tem dado, já está retribuindo demais. E é aí que eu puxo o assunto, então, de O Bahia, com o do Ed Luna, né? Uhum. Conta de onde veio essa música, como ela nasceu. Mocusta, oh Bahia, este Badiu não vem só, é hoje que vim misturar Olodum e Cutipó. Só essa fala diz tudo. Imagina, Mocusta, oh Bahia, como estás, oh Bahia? É hoje, este Badiu não vem só, Badiu foram, é a expressão com a adaptação do norte de Portugal, trocando o B pelo V, que vem de uma palavra muito pejorativa para o povo de Cabo Verde. Os primeiros africanos conseguiram fugir para o interior de Santiago durante os ataques corsários, que eram apelidados os vadios pela corte portuguesa, mas que no final do dia significa badio. No norte trocam os Bs pelos Vs, sim, no norte de Portugal, vaca passa a ser baca, enfim, não sairíamos daqui. E então eu digo, este Badiu não vem só, é hoje que vim misturar Olodum e Cutipó. Cutipó é um género do funaná de Cabo Verde, um ritmo de Cabo Verde, que também foi dos géneros mais censurados por Portugal e pelo Estado Novo. Era proibido tocar-se até que se deu a Revolução. E então, e o Olodum, não é? Que também já teve o seu espaço de sofrimento e de castração, não é? Sim. E então foi o chamamento de, olha, hoje vivemos num mundo tão livre que nós podemos misturar as nossas espiritualidades e fluirmos num só som. E foi um convite que eu cruzei-me com o Luigi Luna em Londres, no Jazz Café. Ela tocou antes e eu toquei a seguir com o Branco, no mesmo espaço.
e foi um concerto belíssimo dela, e eu já acompanhava o trabalho dela, e ela felizmente também já acompanhava o meu. Aí surgiu o convite de, pá, temos que fazer algo. Foi mútuo. Uhum. Foi em Londres, na cidade de Londres, temos que fazer algo. E o tempo foi passando e eu felizmente fui ao Brasil para as festas de Iemanjá, e no dia 2 de fevereiro, mas cheguei um pouco antes, e ela, a Luigi, ia tocar com o Ivete Sangalo no Festival de Verão. Mas mesmo assim ela disponibilizou-se a vir a estúdio, estar comigo pessoalmente, deixou logo a beleza da voz dela, o instrumental nem era assim, nós depois viajamos, e eu gravei. E quando voltei para Portugal, fizemos tudo na Bahia, gravamos tudo, depois eu vim para Portugal e viemos reproduzir. Então enviei para o meu produtor da Nigéria, o Nós Apollo, e outro em Inglaterra, o Paul Sage, refiz a letra com o Calaf um pouco, e quando enviamos para a Luigi, ela ficou maravilhada com o resultado final. E é uma música que, desde que saiu, eu não consigo parar de ouvir porque sinto que me faz bem. Sinto que tem a pulsação certa e sinto que tem a vibração do amor. Estás a ver? É uma coisa que me leva para longe. Santiago, Salvador, me leva para onde for, onde teus pés tocarem o céu. Porra, mano, eu fico maluco com essa música. É das músicas que eu mais gosto e já fiz coisas maravilhosas, mas esta eu sinto que é um ponto de viragem. Maravilha. Maravilhoso isso. Dino, você é também conhecido pelo seu trabalho com ativismo cívico e social. E eu adoraria ouvir de você como você vê a importância da arte ocupar também esses espaços, dos artistas também fazerem esse tipo de atividade. André, assim sendo muito franco contigo, eu, eu sinto que os artistas nasceram nesse lugar. Estás a ver? Ou seja, depois inventou-se a palavra ativismo, mas eu sinto que a própria existência do artista, escolher ser artista desde que existe a humanidade, sempre foi um ato de resistência. Estás a ver? Sempre, sempre. Então eu acho que nós é que de vez em quando tentamos fugir a essa responsabilidade que nos foi dada no dia em que nascemos com o dom de poder transformar em arte a palavra, a, a, a emoção. É muito difícil. Os artistas conseguiram realmente personificar a emoção humana, estás a ver? E transformar aquilo em arte. Imagina, tu sofres com as guerras que existem e de repente uma bela canção que fala sobre a dureza que é a guerra, mas aquela canção consegue talvez emocionar mais e fazer ter contacto e mais empatia com aquele momento de guerra do que propriamente tu vês uma pessoa morta, estás a ver? E aquela canção se calhar estimula, eu sinto que o artista é a fronteira entre o lado humano e o lado selvagem do ser humano. O artista está ali mesmo no meio e tem a função, tem mesmo essa função. Ou seja, a gente tem que se responsabilizar também por esse lugar. E eu sinto que é aí que eu me encontro. Eu responsabilizo-me com a missão de vou filtrar e vou passar veneno para estas pessoas ou vou passar um antídoto de amor para estas pessoas, de cura para estas pessoas. E de cada vez que nós realmente não fechamos os olhos e falamos sobre o que está a acontecer em Gaza, falamos sobre o que está a acontecer no Sudão, falamos sobre o que está a acontecer na Venezuela, ou seja, é transversal, é de uma ponta à outra do mundo. A humanidade sempre teve estes pontos de encontro e estas realidades. E é o que foi sendo deixado nas telas, nas grandes pinturas, nas grandes peças de teatro, nos filmes, nas canções, é que nos foi mostrando muito, né, dos escritores, o que foi escrito, é que nos foi mostrando a humanidade e nós não estamos tão diferentes do que há milhares de anos. Continuamos a reproduzir guerras, continuamos a reproduzir ações contra a guerra, ou seja, sempre houve esse movimento. Quem faz guerra, quem quer terminar com ela. E então eu sinto que o artista cada vez mais, de 50 em 50 anos vai acontecendo isso. Chega ali um momento em que a gente descansa e de repente queremos estar mais pop, queremos só ficar assim numa zona de conforto. Epá, olha, não firo suscetibilidade, não magoo ninguém, mas chega um momento em que vais ser chamado a ir para a guerra, porque já não dá para esconder, não é? Já não dá para esconder. E eu acho que
eu não me considero muito, não me considero mesmo de verdade, não me considero ativista. Eu acho que exerço a minha cidadania, a minha responsabilidade como cidadão e se vejo, não posso fingir que não está a acontecer. E acho que a crueldade das redes sociais faz com que muita gente se silencie, porque é duro o que tu vês por detrás destes ecrãs. As pessoas são cruéis, as pessoas. Mas aquilo são as pessoas. Eu não acredito que, não, aquilo é guerra. Não, aquilo é a pessoa a manifestar o seu estado de doente de humanidade. Estás a ver? A sua desumanização. E ali ela vomita aquela desumanização. Mas depois, na vida real, quando eu saio à rua, nunca ninguém me veio apontar o dedo ou dizer tu isto, tu aquilo. As pessoas só me veem dar amor. Estás a entender o Sim. contraste? Como é que num lado podes levar com tanto ódio, vai para a tua terra, vai não sei quê, e de repente sais à rua e só diz assim, obrigado por existir. Isso é o que me acontece. Então isso mostra que realmente a rede social, ela é utópica, estás a ver? Porque se tu silenciares, se tu deixares de criar aquele perfil, toda aquela nuvem, imagina, fazes um logout e acabou. Já não há mais nada. Tu estás calmo, não entra mais nada. Mas se tu andares na rua, a vida está a acontecer. Houve um episódio que eu tive, eu falei sobre o quanto nós deveríamos. Houve um momento em que Portugal homenageou-me como um dos 50, uma das 50 personalidades mais importantes dos últimos 50 anos que passaram e os próximos 50 anos. Recebi essa distinção e nesse momento em que recebia, estavam pessoas que fizeram a Revolução de Portugal, estavam lá sentadas, não é? E estava o Presidente da República, estava o António Guterres também, enfim. E eu disse, olha, visto que nós vivemos num tempo em que realmente podemos refletir as palavras e num mundo de paz e amor, eu sinto que nós deveríamos refletir sobre as palavras que contém o nosso hino, que ainda eterniza armas e canhões. Já não é tempo disso. Então é tempo de refletir. E infelizmente pegaram nesse momento e distorceram a realidade. Foram dizer que eu queria alterar o hino. Agora imagina, tu estás descansado no teu sofá e de repente aparece Dino de Santiago quer mudar o hino de Portugal. O que é que tu vais sentir? Parece uma afronta, não é? Sim. Ou seja, mas o que é que está-se a passar? O mundo já não tem tanta coisa para mudar, porque então esse cuidado com o lugar de fala onde tu vais falar e as pessoas vão pegar e vão distorcer o que tu dizes, eu percebi que é muito perigoso este espaço da rede social. Porque no fundo o que eu quero é um mundo de amor, não é mais nada, estás a ver? E se nós não temos cuidado com isso, principalmente quando não é um hino, que é algo que é transversal a toda a população, estás a ver? E se tantos hinos já foram alterados, precisamente por já não fazerem sentido, porque eu só queria uma reflexão. Epá, não estás a ver o que eu sofri, estás a ver? Com isso, e os meus pais, a minha família, as coisas agressivas de vai para a tua terra, vai escrever o hino da Guiné, vai escrever o hino de Angola. Eu nasci aqui, estás a ver? E só exerci o meu direito de falar e nós só temos que concordar em discordar. Mas até onde? Estás a ver até onde vai? E eu percebi, ou seja, eu sou preto demais para estar em Portugal e dizer que sou português e sou branco demais e sou pouco africano para estar em Cabo Verde. Então é um lugar de ninguém. E esse lugar de ninguém, o que é que eu decidi? Ok, já que eu estou na corda bamba, eu vou escolher o meu lugar, que é o lugar de artista. E o artista não tem fronteira. O artista não tem fronteira. Todos os lugares são meus, desde que me inspirem e que eu possa levar o melhor de mim para esse lugar também me pertence. E é nesse campo que eu vivo, não é. Então, para mim, o ativismo não existe. Existe um exercício de cidadania constante e um exercício de humanidade que tem que estar presente em todos nós, estás a ver? Não só no artista, mas o artista acarreta essa responsabilidade porque toca milhões de pessoas, estás a ver? Luísa Brina é uma velha conhecida do Música Pra Ver, entre listas de destaques do ano, entrevistas no site e uma participação aqui no podcast em 2021. 3 anos depois, ela retorna para nos contar de Prece, um dos discos mais bonitos desta temporada. O trabalho, que acabou de sair, conta com arranjos de Luísa, gravados por uma orquestra formada por mulheres, e tem esse nome por trazer faixas no formato que ela chama de oração, já presente em discos anteriores. Ela explica melhor tudo isso na conversa que você escuta agora.
Luísa, para começar, eu tenho uma pergunta que talvez seja um pouco viajada, mas eu gosto de conversas viajadas. Quando a gente escuta prece, quem o disco conta que você é? Eu também adoro conversas viajadas, mas na verdade, porque esse disco eu acho que é meio uma grande viagem, na verdade é um grande sonho que eu estou realizando. Aham. Enfim, há muito tempo atrás, né, em 2019, eu comecei a trabalhar com a Juliana Sá, e ela me perguntou assim, qual é o disco dos seus sonhos? Hum. E aí eu descrevi o Prece. Uhum. E fico assim, é uma emoção muito grande poder lançar ele, porque a gente foi devagarinho, assim, ao longo de muitos anos, criando esse álbum, assim. Então eu acho que ele é um disco que traduz minha linguagem um pouco, assim, uma linguagem que vim desenvolvendo há muitos anos, desde muitos anos, porque em 2010 eu tive uma crise de pânico muito pesada. Uhum. E fiquei um tempo assim presa dentro de casa, não conseguia sair de casa, não conseguia encontrar as pessoas, fiquei, enfim, era uma coisa física mesmo, assim, sabe? Uhum. De frio na barriga, suadeira na mão. E a minha família não tem religião nenhuma. Uhum. Assim, pelo contrário, na verdade, isso sempre foi meio uma coisa proibida na minha casa. Uhum. E ali, diante dessa crise de pânico, dessa coisa física que eu estava sentindo, eu comecei a sentir que eu precisava de uma religião mesmo, de acreditar em alguma coisa. E aí, então, eu comecei a compor canções que eu fui chamando de orações. Uhum. Isso foi acontecendo naturalmente. Eu pegava o violão e ia cantando como se fosse um pedido de ajuda, assim. E aí foi oração 1, oração 2, oração 3. E aí eu fui entendendo. Primeiro eu entendi, assim, que a música é a minha religião, na verdade. Então foi o que eu busquei, de fato, para me ajudar nesse lugar, assim, da espiritualidade, da fé. É por onde eu fui aprendendo mesmo o mundo, a música que é o meu laço mesmo com a vida, eu acho, Uhum. assim. E também depois eu fui entendendo, depois eu comecei a compor outras orações aí já fora da crise de pânico, mas fui entendendo um pouco que isso é a minha linguagem, assim, é um tipo, eu não sei explicar muito bem, assim, mas é um tipo de canção, um tipo de pedido, um tipo de contato com o mundo que eu acho que passa por esse lugar da oração nas mais diversas possibilidades de uma oração, assim, né? Desde um pedido a um orixá, a um santo, por mais que eu não tenha religião, né? São Deus, figuras que simbolizam esse lugar, até, sei lá, tem uma oração no disco que é a oração à Cobra Grande, que eu fiz em parceria com o Tiago Arrude, e que é um pedido à cobra boiúna, né? É uma referência à lenda da cobra boiúna, um pedido a essa cobra que ela proteja os rios. E Minas Gerais, né, assim, onde tem tanta destruição Uhum. dos rios pelas mineradoras, e a gente, enfim, passa por coisas muito pesadas em Minas, assim, com relação aos rios, por exemplo, assim, então tem uma oração que é esse pedido à proteção dos rios, enfim, tem a oração 18, que eu acho que é uma oração, na verdade, sobre relações, né, sobre você se relacionar com o outro e até onde você vai, até onde o outro vai, e a Uhum. solidão e a junção, os limites disso. E que eu acho que também, mas do jeito que eu fui compondo, também é um certo pedido, é uma oração também nesse lugar de busca, né? De busca espiritual e busca filosófica também. Enfim, então você perguntou, né, onde que eu estou nesse disco, né? Assim, como, enfim. Eu acho que é isso. Acho que é um disco que fala muito da minha linguagem na música e é isso. Sim. A música é a minha, é o meu vínculo com a vida. Sim. Lindo isso. Quando você olha pro Prece e pensa nos discos que vieram antes dele, qual que é a identidade dessa obra? Eu acho que o Prece é engraçado porque várias pessoas vêm me falar, nossa, é totalmente diferente. Algumas pessoas me disseram isso, assim, mas eu sinto que ele, na verdade, é uma continuidade, assim, do que eu Uhum. já vinha fazendo nos meus outros trabalhos. Embora, claro, seja muito diferente, porque Tem a sua identidade, é né? uma outra formação,
Mas assim, eu já vinha trabalhando um pouco isso nos outros, mas agora falando mais de música também, assim, né? Da parte menos da canção e mais dos Aham. arranjos. Os meus primeiros discos, eles têm já uma formação, assim, né? De sopros, de quarteto de sopros, de violoncelo, de muita percussão. A Toada Venha Pelo Vento, que é o meu primeiro disco, então Tá, que é o meu segundo disco, tem essa formação, que é junto do Liquidificador, que era a banda que eu Uhum. formei e que me acompanhava na época. O Tenho Saudade, mas já passou. Já é um disco de outra formação, mas que eu também escrevi arranjos. Então tem uma canção que tem várias cordas, tem outras que tem sopros também. Enfim, eu acho que o Prece é um pouco um desenvolvimento disso, porque, né, assim, eu estou realizando um sonho também de gravar com uma orquestra, de poder escrever para uma orquestra. Eu Uhum. formei em composição, eu entrei na UFMG e terminei o curso na Unirio. E estudei orquestração, estudei contraponto, estudei harmonia. E sempre tive esse sonho, assim, de poder escrever para uma orquestra valendo, né, fora da universidade. Sim. E poder escutar, né, porque ali na universidade era muito estudo, escrevia, mas a gente não escutava ao vivo, de fato, o que a gente estava escrevendo, assim. E já tem muitos anos, eu formei em 2012, mas é muito difícil conseguir ter uma orquestra à disposição, ainda Oh, mais sendo uma mulher. Muito é. difícil as pessoas te reconhecerem como uma pessoa, né, orquestradora e arranjadora. E aí, enfim, acho que o Prece tem isso da minha linguagem das orações, mas também tem isso da minha linguagem como arranjadora, algo que eu já venho investigando desde o meu primeiro disco. E aí é isso, eu também quis fazer uma junção, assim, porque tem o arranjo, né, tem essa orquestra, são 22 mulheres, então tem madeiras, metais, cordas e percussão sinfônica, que eu escrevi as partituras, os arranjos todos, orquestrei. Mas eu quis também trazer outras linguagens minhas, assim, musicais. Então eu convidei o José Izquierdo, que é um percussionista que eu estudo com ele. Uhum. É um super mestre, também um grande amigo, assim, o José é muito maravilhoso e que é um cara que sabe muito, assim, tem um conhecimento absurdo, muito absurdo sobre os toques desde da santeria cubana, até, enfim, vários toques da América Latina, no Brasil. Hoje, atualmente ele deu aula um tempo na Escola do Olodum, na Pracatum, que é lá em Salvador, na Escola do Carlinhos Brau. Enfim, e eu estudo com ele há muitos anos, assim. Então eu quis também trazer um pouco dessa linguagem, eu quis gravar com o José. Então, na verdade, o disco começou lá na Bahia, com ele gravando os batás, então assim, alguns toques para Iemanjá, toques para Oxum, que é uma canção que fala sobre Oxum, até linguagens mais baianas, assim, de formação de bloco afro, até outras linguagens também. E a gente começou com o José gravando isso. Mas enfim, você perguntou o quanto que isso tem de ligação com os outros álbuns, né? E acho que isso também está presente nos outros álbuns, assim, desde o início, porque é isso, eu estudo com o José desde antes de gravar meu primeiro disco. Sim, sim. Então, isso está muito presente também, sei lá, no primeiro disco tem uma música chamada Aurora, Aham. que é meio um som cubano, é uma salsa, então já tem um pouco dessa linguagem do que eu estava estudando ali com o José. Ou A Menina que Flutua Dentro d'Água, que tem um violão que vem de um toque chamado abacuá, que eu fui pegando os tambores e botando nos dedos ali, tentando Interessante. encontrar um caminho no violão. Eu acho que o Prece é um pouco. Ah, é isso também, mas já no agora, assim. Eu achei interessante você logo falar do caráter sequencial da obra, né? Que ela vem em continuidade ao que você já fez antes, porque ela abre com oração um, ou até posso dizer que ela abre com uma menção à oração um, que a gente conhece do Tão Tá, e depois a gente conheceu de uma nova versão que você lançou antes do Prece, já com a cara do Prece, né? É, é isso. Tem algumas orações que já foram, que eu estou regravando, assim, que são orações que eu acho que são importantes Uhum. para esse catálogo de orações e que eu fiz questão de botar elas de novo no Prece já dentro dessa linguagem. Mas a oração um, a 2, a 3 e a 11, essas quatro já tem em outros discos, Aham. mas estão repetindo no Prece.
e aí as outras são inéditas mesmo. E eu acho que o Prece também, aí talvez entre algo que é um pouco uma diferença dos outros, mas que tem algo semelhante, é algo que eu já comecei a fazer na pandemia com o Deriva, que são os processamentos eletrônicos. E aí no Prece eu fiz Uhum. essa parceria com o Charles Tixier, que co-produziu o disco, né? Produzimos juntos. E ele veio, assim, a gente, depois de muita conversa sobre os caminhos desses arranjos, e da gravação da orquestra com material pronto, o Charles foi fazendo esses processamentos assim maravilhosamente. Eu já era fã do Charles e também era um sonho trabalhar com ele, porque eu gosto muito do trabalho dele e agora eu gosto ainda mais assim, porque foi muito legal. Melhor ainda. Enfim, acho que é uma novidade nesse disco, assim, né? Trazer esses processamentos eletrônicos, assim, ó, algo que comecei a trabalhar isso no Deriva, que é o meu EP, que eu gravei na pandemia em casa, produzi em casa, e aí comecei a pesquisar, né? Processamentos e novos timbres, e também pela impossibilidade de gravar com instrumentos acústicos, Sim. de estar em casa sozinha na pandemia, Com e uma orquestra, né? e aí eu fui amando isso também, assim, enfim, aí resolvi incluir isso no Prece. Não, maravilhoso. Eu quero trazer agora um papo aqui que a gente já teve no site em 2019, mas em 5 anos muita coisa pode mudar. Então eu acho legal trazer a conversa aqui de novo, Luísa, para falar Aham. com você. Que eu queria perguntar o quanto você observa que a sua voz enquanto timbre e a sua voz enquanto jeito de se colocar nas músicas define também, participa na definição da sua identidade estética. É engraçado. O que que eu falei? Eu nem lembro o que que eu falei em 2019. Quero até resgatar isso. Eu não sei, eu acho que eu nunca me vi como cantora, assim. Para mim eu sempre fui cantando as minhas canções porque eu estava compondo elas e precisava cantar elas, assim. Embora eu sempre tenha Uhum. gostado de cantar, cantar no carro, cantar no chuveiro, desde criança, assim, sempre amei Aham. cantar, mas eu nunca me vi como uma cantora, assim. Eu até agora finalmente comecei a estudar canto, assim, com a Ilessi, inclusive, que é uma figura maravilhosa, artista incrível e que tem um domínio da voz, de técnica vocal e tudo, assim, maravilhosa. Porque eu agora eu tô com esse desejo de aprimorar isso, assim, mas eu acho na verdade, sobre a sua pergunta mais especificamente, é isso, assim, como eu nunca me vi como cantora, eu acho que a minha voz define essa linguagem porque ela simplesmente está ali traduzindo a canção, sabe? Sem muita Uhum. expectativa de ser mais do que isso, assim, sabe? Sim, sim. Interessante também notar a quantidade de nomes que você já citou aqui hoje, desde a primeira pergunta. E a gente te conhece também com Graviola. Eu conheci você, nosso primeiro contato, na verdade, foi você cantando com César Lacerda há mais de uma década. E eu queria perguntar pra você, Luiz, assim, estar envolvida em outros projetos, ter tanta gente ao teu redor, você tocar com outras pessoas, tocar com Castelo Branco, tocar com a Júlia Branco. Isso também, de alguma forma, te ajuda a fincar o teu pé no que você quer fazer quando você não tá com eles? Eu não sei porque eu acho que eu sou também um pouco, né, assim, acho que de maneira, por osmose, você vai pegando também um pouco de linguagem e eu acho isso maravilhoso, e acho bom também poder influenciar meus amigos e ser influenciada por eles. Então, não acho que eu finque o pé aqui e aí eu sou outra Luísa que faz outras coisas. Eu acho que eu sou a mesma Luísa fazendo essas coisas e colocando um pouco da minha linguagem, mas também absorvendo um pouco da linguagem desses meus amigos artistas, né, da minha geração, assim. Eu acho isso maravilhoso. E eu desde sempre tentei mesmo, assim, me conectar com essas pessoas. Porque eu acho que é uma coisa de sobrevivência mesmo, né? Assim, claro, assim, eu quero poder dialogar com figuras que eu gosto, né? Que me interessam, que eu Sim. admiro. E que eu acho que em alguma medida é recíproco também, então poder ter essa troca e compor junto e aprender, como que você compõe? Eu faço assim, então vamos juntar isso. Ou até poder arranjar, né? Eu arranjei o primeiro disco da Júlia, Soltar os Cavalos,
e poder também ficar imersa ali no repertório dela, nas canções dela, tentar pensar o que essas canções estão pedindo, o que a Júlia, será que a Júlia vai gostar mais disso, daquilo, e também colocando um pouco do que é a minha linguagem. Então é isso, é um aprendizado e é também a possibilidade de me expressar. E eu acho que no meu trabalho eu sou essa mesma Luísa, assim, né? Não acho que eu finque o pé, assim, como não acho que seja outra pessoa, sabe? Ou outra artista. Acho que... E quem é a Luísa Brina na cena em que ela tá inserida? Nossa, aí eu que te pergunto isso. Eu não sei. Acho que é isso, eu gosto de dialogar com a cena, com outros artistas que eu admiro. Eu acho que eu sou principalmente compositora, mas canto as minhas canções, canto outras coisas também, mas gosto de ter essa troca com a cena, com meus pares de música, assim, produzindo, fazendo arranjo, participando, tocando, gravo um violão ali. Eu acho que isso é bonito, né? Assim, que a gente possa ter essa troca. Acho que na história isso fica ali também, no fim. Essa troca fica mais evidente, assim, né? Com o passar dos anos. E esse foi mais um episódio do podcast Música Pra Ver. Te convido mais uma vez a acessar a página deste episódio na aba podcast do musicapaver.com para ter acesso às músicas e discos mencionados aqui ao longo do episódio. Eu sou André Felipe de Medeiros e a trilha sonora, como sempre, é do grande O Cientista Perdido. Te vejo na próxima, valeu, até lá!